Quero falar sobre autoridade e submissão. E é um tema bastante polêmico todos os dias. É um tema bastante atual. E um tema também bastante confortável para quem vai ministrar. Não estou reivindicando nada, mas estou querendo abrir a palavra e estudar a palavra. A essência da nossa verdadeira espiritualidade, da nossa comunhão com Deus, está na nossa vivência perfeita de submissão a Deus. O Senhor, a partir do seu trono de glória, estabelece a sua própria autoridade e tudo mais vem a partir disso. Eu quero contar algumas histórias para vocês, algumas pessoais, mas a maioria histórias da palavra, histórias bíblicas. Tudo começa com a criação do mundo. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou o homem no meio de um belo jardim, no meio de um lugar lindo, num lugar perfeito. Tudo muito simples e tudo muito ordenado. Deus sobre o homem e o homem dominando tudo mais. A tal ponto o homem tinha capacidade naquela época que Deus determinou que ele desse nome a todos os animais da terra. Eu não sei quantos de vocês têm a capacidade de conhecer os nomes dos animais. Eu não tenho. Tirando os botânicos e os zoólogos, eu quero saber quantos sabem todos os nomes dos animais da terra. Mas o homem, naquela época, teve essa capacidade. Ocorre que também havia uma outra criatura, criada também à imagem de Deus, a seu tempo luz, chamado Lúcifer, estrela da manhã, anjo de luz, como a gente vê em Isaías 14, que ele resolveu abrir uma brecha no coração dele, abrir um buraco dentro dele. Por que tenho que ser o segundo e não o primeiro? Por que eu tenho que me submeter a Deus e eu não posso estar acima de Deus? Lúcifer quis criar seu trono acima do trono daquele que o criou. Ele que era luz, se fez trevas, densas trevas. Tornou-se em príncipe das trevas. Ele mesmo se tornou a essência da rebelião. O fato de querer não aceitar ser o segundo e se colocar como primeiro, ele rebelou-se contra a autoridade de Deus. O arcanjo transformou-se em Satanás, usurpou a autoridade e entrou em competição direta com o Criador. Vamos abrir algumas passagens para ler. Eu convido vocês a lermos juntos, porque os textos são longos. Eu quero começar por Ezequiel. Ezequiel 28, do 11 em diante. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, estavas no Éden. Eu tenho que parar aqui para a gente entender que ele não está falando para um rei humano, ele está falando de Satanás, porque nenhum rei esteve no Éden, só teve lá Adão e Eva e a serpente, Satanás em forma de serpente. Então precisamos entender que esta passagem está se referindo a Satanás. Repito: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: O Senhor, assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição. Sinete é símbolo. Tu és o símbolo da perfeição. Cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria. E ele vai citar uma montoeira de pedras que eu fui pesquisar, são pedras lindas. O sárdio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo,
a esmeralda, e de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras o querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras em teus caminhos, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Era perfeito até que se achou iniquidade em ti. E na multiplicação, versículo 16, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, no meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus, diante dos reis te pus para que te contemplem. Na multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, que te reduziu a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplem. Olha que coisa terrível, que declaração que Deus faz a uma das criaturas dele, porque elevou o coração. Essa mesma referência nós vamos ver em Isaías 14, do 12 ao 15. Vou ler só um pedaço menor. Isaías 14, do 12 ao 15. Como caístes do céu, ó estrela da manhã. Aqui essa palavra estrela da manhã é Lúcifer. Algumas traduções colocam como Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. A pretensão, a intenção, o desejo de Satanás de estabelecer seu trono acima de Deus, violou a autoridade de Deus. O próprio Lúcifer aparece no Éden, não mais como anjo de luz, e sim como trevas, cheio de toda rebelião, cheio de toda maldade, um inimigo de Deus lutando para destruir a criação de Deus, tudo que provém do Senhor. Que fez a serpente? Com toda astúcia, maldade, mentira, apresentou uma possibilidade do homem não precisar depender de ninguém. Apresentou a possibilidade de subir num degrau maior, de estar num patamar mais elevado, a possibilidade de levantar a cabeça e ser alguém. Vocês já ouviram isso? Já viram como isso ocorre nos dias de hoje? Vamos ler Gênesis 3, do 4 ao 5, e depois o verso 6. 4, 5 e 6. Gênesis 3, 4, 5 e 6. É certo que não morrerão, disse a serpente, porque Deus sabe que no dia que dele comerem, se lhe abrirão os olhos, e como Deus serão conhecedores do bem e do mal. É certo que vocês não vão morrer. Serpente está enganando, porque ele não está falando da morte espiritual, está falando de uma morte física. Mas ele propõe, e como Deus serão conhecedores do bem e do mal. E aí vem no outro versículo, vendo a mulher, que a árvore era
boa para comer, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e o comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Olha só por onde começa grande parte da confusão, não só pelo ouvido, com a sedução da serpente, mas com o olhar, vendo que era boa, vendo que era agradável, não só comeu, como ofereceu ao seu marido. Eu tenho muita vontade de perguntar a Adão por que ele ficou calado. Eu tenho vontade de ter uma conversinha assim, um pouco mais aguerrida com o seu Adão. Por que o silêncio do Adão? Mas isso é uma conversa que a gente tem com os rapazes em outra oportunidade, só com os rapazes, sem as meninas presentes. Adão e Eva, criados à imagem e semelhança de Deus, neste momento, perdem a glória, se envolvem em trevas e perdem a imagem e semelhança de Deus, perdem a semelhança de Deus. Assim como Adão caiu e foi semeado dentro do coração deles a semente da rebelião, assim passou para todos nós, como a gente vê em Romanos 5,12. Todos pecaram à semelhança de Adão. O homem não gosta de estar sujeito a outro, a ninguém e a nada. O homem natural é como um cavalo selvagem, não gosta de ninguém sobre ele. Quando acontece de alguém subir em cima dele, fica agitado, inquieto, indisposto, emburrado, reclamando, relinchando, pulando. Eu falo do cavalo, mas falo do homem também. É igual, não há diferença nenhuma. Ficam furiosos, com facilidade. Não admitem que ninguém coloque o dedo em suas feridas. Tenta colocar o dedo, tenta falar da ferida de um homem que não está debaixo do governo de Deus. Você pode perder teu dedo. E eu vou ler de forma diferenciada Judas. Esses homens são como sonhadores alucinados, que contaminam os próprios corpos e rejeitam toda autoridade, difamam os seres celestiais, fazem chacotas com os seres celestiais, difamam tudo que não entendem, assim como também as que entendem. Preferem resolver tudo sozinhos, cuidam apenas de si mesmos, murmuradores, descontentes da própria sorte, seguem os próprios desejos impuros, cheios de si, e adulam os outros, puxam sacos dos outros por interesse. São zombadores, cuidado com isso. Causam divisões, seguindo a tendência da própria alma. Judas 8, 10, 16 e 17. Judas 8, 10, 16 e 17. A rebelião, a independência gera todas as demais coisas. Em homens e mulheres que vivem com este princípio, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Me refiro agora a Romanos 1, de 28 em diante, algumas partes. O próprio Deus entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, ou seja, infiéis nos contratos, sem afeição natural e sem misericórdia. Você sabe o que é um contrato simples? Eu vou estar lá às 3 horas da tarde e chego às 3 horas da tarde. Quando eu me atraso, eu fui infiel no contrato, eu fui pérfido. Outro exemplo
Eu vou pagar dia tal. Quando eu não pago uma dívida no dia tal, eu fui pérfido, eu fui infiel no contrato, eu estou com a semente da rebelião dentro de mim. O texto de 1 Samuel 15, 23 é muito importante vocês terem anotado, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação como idolatria e cultos a ídolo do lar. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e eu entendo que esse texto fala, porque eu antes de me converter, eu fui envolvido com bruxarias e feitiçarias, e eu sei muito bem o que é isso. Nós fazíamos tudo para ir contra uma coisa que Deus falava. Dos meus 14 anos até os meus 24 anos de idade, fui completamente envolvido com o ocultismo, com as trevas. Me arrependi profundamente, mudei completamente, a tal forma que muitos, na época, me estranharam e me rejeitaram e me abandonaram como amigos e próprio pai e mãe e irmãos. O Senhor abomina a rebeldia, seja uma rebeldia declarada, seja uma rebeldia disfarçada, o Senhor abomina a rebeldia. A rebeldia sempre se remete a Satanás. Todo aquele que vive nesses problemas que eu citei agora, vive em rebeldia diante de qualquer autoridade. Peca diretamente contra Deus. Não podemos permitir lugar para nenhum tipo de rebeldia em nossas vidas. Temos que viver em santidade, assim como Jesus viveu, sem nenhuma rebeldia contra o Pai. Viver para agradar ao Pai em tudo agradando ao Pai. Quero contar uma outra história para vocês, uma outra história que me fascina muito e sempre me fascinou. A história de um jovem que 17 anos, que estava nas montanhas cuidando das ovelhas do pai, quando foi chamado para descer correndo a casa, porque tinha um velho barbudo que queria ungí-lo rei, e ele foi ungido rei. E em seguida ele foi promovido, estou me referindo a Davi, vocês sabem disso. Em seguida ele foi promovido de pastor de ovelhas para ajudante de garçom. Ele foi mandado levar comida para os irmãos no fronte de batalha, porque ele era jovem demais para estar na guerra, mas podia ser garçom. E de ajudante de garçom ele também foi promovido a bobo da corte. Bobo da corte é o cantor que toca para acalmar o nervosismo do rei. Era um músico particular de Saul. De músico particular ele foi promovido a herói. Ele saiu para pelejar, e quando ele voltou, as mulheres cantavam. Quando ele voltou daquela batalha, as mulheres cantavam: Saul feriu 1000, Davi, porém, os seus 10 milhares. E aí começou toda a confusão. Toda a confusão. O ungido rei, esse garoto era rei, esse garoto foi ungido por Deus, teve palavra de Deus, foi falado por Deus, foi separado por Deus, mas ele entrou na escola de preparação para assumir a posição dele. Não foi diferente do José do Egito. E essa escola levou a se tornar inimigo mortal do rei. O rei louco, como qualquer outro rei, adora lançar flechas nos outros, e tentou flechar Davi algumas vezes, e esse fugia. Ele não ficava revidando flechas. Por que eu me refiro a Davi? Porque Davi é um exemplo de um homem que teve autoridade, mas entendeu plenamente o que é submissão. Em momento algum, Davi se revidava uma autoridade no mesmo nível da loucura da autoridade. De inimigo do rei, ele se tornou fugitivo. E quando ele fugiu, ele não levou ninguém, ele fugiu sozinho. Não tinha que levar ninguém, e foi morar em cavernas, foi para o meio do deserto, se fez de louco na presença de Aquis, de um filisteu, até que ele se tornou chefe de gangue.
os bandidos, os ladrões, aquele povo que não prestava para nada, aquela pária da sociedade, aqueles que rejeitavam todos, que todos o rejeitavam, foram se agregando a ele. Esse era um rei. Como chefe de gangue, ele poupa aquele que quer o matar. Mas não poupa só uma vez, ele não deixa que o matem uma nem duas vezes. Como vou tocar a mão no ungido de Deus? O que esse homem fazia? Quando ele se desesperava, como qualquer um de nós se desespera, e quando não entende a autoridade, quando a autoridade não entende a gente, ele ia para a sua caverna e dizia: o Senhor é meu pastor, não sentirei falta de nada, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada me fará mal, ele me guia a pastos verdejantes, ele restaura a minha alma. Eu estou falando numa ordem um pouco diferenciada. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a cabeça com óleo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ele pega a sua harpa, ele pega a sua voz e vai louvar a Deus. Eu não entendo nada, mas tu, Senhor, é merecedor de louvores, tu, Senhor, é merecedor de graça. Estão querendo me matar, estão falando mal de mim, estão querendo me azucrinar as ideias, mas eu seguirei te louvando para sempre. Ele conhecia a autoridade de Deus, ele sabia quem era Deus. E ele sabia que ele era rei, mas não. Você sabe com quem está falando? Nunca usou isso, nunca usou essa artimanha. Tem um momento que ele suspira pelas águas, e os seus soldados vão buscar aquelas águas, e ele sabe que aqueles soldados tiveram risco de vida, e ele joga fora aquelas águas como libação, como sacrifício a Deus. Que homem é esse? Que chora diante da morte do seu algaz, ele chora diante da morte daquele que queria matá-lo, ele se desespera por Saul e por Jonatas. Ele não queria isso, ele queria a conversão, ele queria o coração transformado, ele queria a mudança, ele queria ver arrependimento, ele não queria a morte. 13 anos ele passa nisso, até ele conseguir ser ordenado rei. De rapaz a homem, sempre segundo o coração de Deus. Eu sou assim, você é assim, você tem agido assim com Deus? Eu, quando falo de autoridade e submissão, quando Deus fala, quando Deus fala de autoridade e submissão, eu preciso me olhar para Davi e ver: sou como Davi? Tenho louvado a Deus, tenho entoado cânticos a Deus, ou eu, quando alguém fala de mim, eu já saio com revide, com bronca, com briga, como eu sou? Como pode um homem como nós, descendentes de Adão, retirar, estipar, erradicar completamente o princípio satânico de independência e rebeldia do seu coração? Só tem uma forma: o Evangelho do Reino de Deus. Só tem uma forma: o Evangelho do Reino de Deus. A independência e a rebeldia são duas faces de uma mesma moeda, princípio semeado por Satanás, e eu preciso trocar esta moeda por fé e obediência, que também são duas faces de uma mesma moeda. O governo de Deus entra na minha vida em todas as áreas. E eu me lembro, quando eu me converti, que uma das coisas mais fortes que eu tive que fazer, instantânea, e ninguém me explicou, ninguém me ensinou, mas foi assim, não tinha alternativa, é parar de mentir. Sou advogado. E todo mundo sabe que advogado é profissional da mentira. Quem não é advogado não pode falar mal de advogado, mas eu posso falar de mim. Eu era um profissional da mentira. E a coisa mais rápida que eu fiz foi parar, mais rápida não, mais trabalhosa, mas eu tive que rapidamente parar de dizer: diga que não estou, ao telefone. E por causa disso, fui perdendo minha posição de advogado, cheguei à situação de office boy do meu escritório. A minha secretária se tornou minha chefe. Só que não podiam reduzir meu salário, porque a lei brasileira não deixa redução de salário. Eu era um office boy de luxo.
Eu ganhava muito dinheiro. E fui ganhando muito dinheiro até ser demitido no dia de Natal do ano de 80. Ixi, tem muito tempo. Tem. Foi telegrama de Natal. Você está demitido. Na noite do dia 24 chegou esse telegrama. Não chegou para mim, chegou para o meu pai. Uau! Eu era a extensão do escritório dentro de um cliente. E eu era demitido. Não precisa dizer que meu pai ficou, né? Meu pai ficou 3 anos sem falar comigo. 3 anos emburradíssimo, enfesadíssimo. Porque o Evangelho entrou no meu coração. Porque eu aprendi que eu tenho que obedecer a Deus sobre todas as coisas. Que eu tenho que consertar minha vida. E nesses 3 anos, eu nunca falei absolutamente nada do meu pai. Pelo contrário, cada vez que eu ia até o Rio de Janeiro, onde moravam meus pais, que agora já são falecidos, eu ia levando um presente especial para o meu pai. Cheguei a dar presentes de um salário mínimo. Meu coração doía, né? Não posso negar aqui um salário mínimo de presente. Ai, Jesus, faz alguma coisa no coração duro do meu pai. E eu sabia que ele recebia o presente, porque o cartãozinho estava na lata do lixo, prática geral, nunca li o cartão, nunca deu bola para cartão, e o presente estava guardado dentro do armário. Ou seja, dentro do armário dele. Mas foram 3 anos. 3 anos de lágrimas, 3 anos de clamor, até que chegou o meu casamento. E no meu casamento, meu pai veio muito brabo para cá, porque ele queria que eu saísse de Salvador, em lua de mel para o Rio de Janeiro, e fizesse o casamento depois da lua de mel. Ele dizia: meu pai, não existe isso. Casamento é casamento. E ele não teve brabo, ele dizia que não vinha. E toda vez que ele dizia que não vinha, eu batia o telefone, minha mãe ligava e disse: pai, vai. Sabe quando mãe diz que pai vai, né? Mãe tem um certo poder assim. É perigoso, mas é bom. E no momento que a gente estava em louvor e adoração, nosso casamento foi toda a igreja presente. Tinha toda a igreja, mais os meus convidados, os convidados da Zoé, era metade do que nós somos hoje, aqui, menos da metade. Nós éramos 110, 120 pessoas, toda a igreja de convidados. Nós éramos muito poucos. Nós cantamos, nós louvamos, nós bendizemos o nome do Senhor. E acabada a cerimônia, meu pai chorava, e eu nunca tinha visto meu pai chorar no casamento de nenhum dos meus irmãos. Meu pai me abraça e diz: agora eu entendo quem são vocês. E disse: yes, não sou eu, és tu, valeu Jesus. Eu dei um berro no meio do casamento e seguimos para a lua de mel feliz da vida. Já estava feliz, fiquei mais feliz ainda. O Evangelho do Reino ataca a causa, a semente da rebelião. Leva o homem a uma total dependência de Deus. O Evangelho do Reino é a única maneira de recuperar um rebelde. Eu era muito rebelde. Apesar de toda a aparência de santinho, eu era muito rebelde. Meu apelido era Santo do Pau Oco, porque eu tinha toda uma aparência de Mauricinho, mas era doidão, totalmente doidão por dentro. E fazia, aprontava e ninguém percebia. Quem pertence ao reino de Deus? Você pertence ao reino de Deus? Todo aquele que tem uma atitude de total e absoluta submissão ao Rei Eterno pertence ao reino de Deus. Todo aquele que é plenamente rendido a Deus, esse pertence ao reino de Deus. Como é que somos nós? Como é que é você? O que é submissão? Deus é autoridade em si mesmo. Tudo que há no mundo é sustentado pela palavra de seu poder, como nós vemos em Hebreus 1. Nada sobrepuja, nada ultrapassa a autoridade de Deus. Ele é Deus. Logo, é indispensável para nós entendermos claramente a autoridade de Deus.
A maior exigência que Deus faz para nós não é negarmos a nós mesmos, não é tomarmos a cruz, não é seguir adiante. A maior exigência que Deus faz é obedecer. Sempre, sempre. Eu costumo brincar com os discípulos tão próximos de mim, que nosso alfabeto não é ABCD, nosso alfabeto é obedecer. Obedece, obedece, obedece. Ah, mas eu não entendi. Não mandou entender, mandou obedecer. Obedece, obedece, segue obediente, segue fazendo. E Deus, concordaram comigo? Estão concordando comigo? Ninguém pode dizer o contrário. Obedece. Voltemos para o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, no verso 22. Nós lemos o 23, agora vamos ler o 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em sacrifícios e holocausto quanto que obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Eu quero reler esse texto de uma forma um pouco diferente. Tem porventura o Senhor tanto prazer em louvor, adoração, orações, leitura da palavra, quanto que se obedeça a sua palavra? Não adianta eu fazer coisas para Deus se no meu coração eu não obedeço a Deus. Tem porventura o Senhor tanto prazer em sacrifícios e holocaustos, quanto que obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Eu tenho atendido a voz de Deus? Eu tenho obedecido a Deus? Outro dia, enquanto ministrávamos isso, um irmão precioso, um dos pastores, veio aqui e disse, quando ele estava orando, Deus disse para ele claramente, vai, entra no teu quarto, isso eram 3:30, 4 horas da manhã, e ora pela tua esposa, impõe as mãos na barriga dela, ela estava grávida, faça agora. Ele pegou o relógio e disse, eu não tenho tempo de fazer isso agora, Senhor, coloca as tuas mãos lá, e ele saiu para a atividade que ele tinha que fazer. E naquele dia ela perdeu a criança, naquele dia ela abortou, e Deus disse, eu te pedi para você só fazer uma coisa, orar. Ah, mas eu tenho aquilo outro. Eu vou dar um exemplo para vocês que me ficam impressionados. Quando eu digo aqui, olha, quem vai orar, quem vai falar, levanta e fala. Aí o primeiro levanta, o segundo levanta, aí o outro não levanta. Ah, não preciso levantar não, eu tenho voz alta, não preciso levantar, rebelde. Administrou uma orientação. Não estou falando a vocês que chegaram, que estão sentados nas laterais, porque vocês chegaram depois. Mas teve muitas vezes que eu virei aqui na frente e disse, por favor, sentem no meio. E a pessoa olhava para mim e ficava na mesma posição. Ela não está desobedecendo a mim, eu não sou nada, eu sou igual a vocês. Ela está desobedecendo a Deus. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto que obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Rejeitar uma ordem de Deus é a mesma coisa que rejeitar a Deus. Rejeitar, desobedecer, desacatar, ir contra, reclamar, não cumprir, murmurar, é estar atuando debaixo do princípio satânico de rebelião. No reino de Deus está totalmente implícito a dependência. Totalmente implícito a dependência. Dependência a tudo do Senhor e tudo que Ele determina. Nós temos que entender que a dependência não é uma dependência externa. Não é o cara dizer, você manda o cara sentar, você manda o cara sentar, ele diz, eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Isso não tem valor algum. Eu estou sentado, mas estou alegre, estou cheio do Senhor, porque o Senhor me mandou sentar. Eu não posso ter um coração dividido.
Submissão é prestar uma obediência inteligente a uma autoridade delegada. É exteriorizar um espírito de submisso, mesmo quando não tem ninguém por perto. É renunciar à própria opinião, quando se opõe à opinião daqueles que exercem autoridade sobre você. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu comecei a fazer um trabalho com jovens, muitos anos atrás, uns 25 anos atrás, ou 30. Você lembra disso? E alguns irmãos disseram para mim, você não é para fazer isso, nós não somos desse nível. E eu parei completamente de fazer o trabalho. E não tive nenhum problema com os meus irmãos. Para depois de 20 anos, aqui na frente da reunião, o irmão vir pedir perdão a mim publicamente, porque eu devia ter continuado a fazer o trabalho. Como é que é teu coração? Eu comecei a estudar o adolescente quando os meus filhos tinham, o mais velho tinha 7 anos de idade. Eu queria entender o que era uma adolescência. Então comecei a observar todos os adolescentes. Tem alguns aqui que eu estou vendo que abaixam a cabeça, isso é verdade, era adolescente. E eu anotei cadernos de comportamento. Fiz todo um estudo sobre o comportamento de adolescente para mim, de 16 páginas ou 18 páginas. Nunca ministrei aqui, porque nunca foi interesse, nunca teve interesse. Qual o problema? Nenhum. Isso não é problema nenhum. Porque não importa o que eu penso, o que importa é o que Deus quer para nós. O que Ele quer como coletividade, o que Ele quer como corpo. Eu não posso dizer para a minha mão direita não pode dizer para mim, hoje eu estou cansada, não vou trabalhar para você, você se vira só com a mão esquerda. Está certo que eu sou canhoto, me viro bem com a canhota, mas como é que eu vou passar as páginas aqui, se não tem alguém que segure o microfone para mim? Eu tenho que passar a mão para cá, porque por mais que seja bobo, eu não sei passar as mãos com a mão direita. Eu sou canhoto, eu sou totalmente canhoto, completamente canhoto. Você está disposto a renunciar os teus próprios achismos para viver o que Deus quer? Quantas e quantas vezes eu fui me colocar diante de Deus, Pai, abre a cabeça das minhas autoridades para que eles entendam. Eu fui diácono, eu sei o trabalho que dá isso, porque você tem que obedecer. Sou discípulo, discipulador, líder, diácono, pastor, e sempre tem que ter alguém dando orientações e ordens, e a gente tem que estar obedecendo sempre. Não é porque agora eu sou coroa, parei de obedecer, não. E o pior não é esse, não é o pior, o melhor agora é outro. Agora quem dá ordem são os jovens, são os mais jovens, e eu continuo obedecendo do mesmo jeito. E sem impor condições. A obediência está ligada intimamente à humilhação. O soberbo detesta obedecer. Eu me humilho e aceito com alegria aquilo que vem sendo trazido para mim. E aqui tem um problema muito grande, porque quanto mais velho, mais difícil tem de quebrar a cerviz. Alguns podem me fazer essa pergunta: quando é que aprendo a submissão? E só tem uma resposta: quando você se converte. Você se converteu, passou a ser submisso. É porque eu me converti, mas ainda não aprendi. Então, meu amigo, vai se converter de verdade, vai se converter de fato e de verdade. Quando verdadeiro eu renuncio a tudo que tenho, penso, sou, quando nego a mim mesmo, como tomo a minha cruz e sigo ao Senhor sempre. Não posso ficar parado, sigo sempre ao Senhor. Sigo submisso às palavras, aos conselhos, às orientações que eu recebo das minhas autoridades delegadas e dos meus irmãos. Nós vamos ver mais adiante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que se devia ferrar. Antes, a si mesmo se esvaziou,
Eu preciso me esvaziar de mim mesmo. Você, meu amado, precisa se esvaziar de você mesmo para viver a plenitude do reino de Deus. Só existe um caminho para a submissão: andar como Cristo andou. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. E Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Uau! Deus, Jesus, Deus homem, homem Deus, aprendeu obediência, mas ele aprendeu a obedecer como nós, como homem. E se ele foi capaz de obedecer? Você já imaginou Jesus no colo de Maria, Maria ninando Jesus, e Jesus dizendo assim: Maria, mamãe, foi eu que te criei. Você consegue imaginar quando Maria chega, encontra Jesus no meio dos doutores e diz: eu e teu pai estamos aflitos te procurando, e ele vira assim: não sabias que importava, que devia estar na casa de meu pai? Que resposta é aquela? E a palavra diz que ele crescia em submissão, em graça, estatura e graça diante dos homens e diante de Deus. Jesus foi sempre obediente. Sem submissão, você jamais chegará ao alvo, ao prêmio da soberana vocação. Sem submissão, você não poderá cooperar com o propósito eterno de Deus, nem com a igreja do Senhor. Sem submissão, você jamais crescerá no reino de Deus, no reino do Filho do seu amor. Sem submissão, você não herdará a vida eterna. Sem submissão, a parte que te cabe é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda ordem, a segunda morte. Se você, meu querido, é independente, rebelde, você não é membro do corpo de Cristo. Você precisa se converter urgentemente. Não pode ter áreas da tua vida que são convertidas e áreas da tua vida que não são convertidas. Você é uma totalidade. Como está você? Como é você como filho? Você tem honrado ao seu pai e sua mãe? Porque a palavra fala com clareza que a mulher se submeta ao marido, mas a palavra também manda que os filhos obedeçam aos seus pais. A palavra não mandou a você admirar um perverso, ela mandou você honrar. E você tem que descobrir uma forma de honrar, mesmo aquele que não merece admiração. E você vai achar, porque Deus vai te dizer. Sabe o que você descobre? Quanto mais você está vazio de você está mais cheio de Jesus. E quanto mais você está cheio de Jesus, mais submisso você está, cada vez mais submisso. Que Ele cresça e eu diminua. Não pode ser um cântico da boca para fora, tem que ser uma oração verdadeira. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele cresça e eu diminua. Eu quero fazer um paralelo entre o rebelde e o submisso. Eu gosto dos paralelos, eles me ajudam a entender com maior clareza o texto, o ensino. Esse ensino aqui não foi escrito por mim, não foi criado por mim, é um ensino que eu recebi só há 36 anos atrás. É a mesma coisa. O rebelde faz o que quer, o submisso faz o que o Senhor quer. O rebelde é escravo do pecado, o submisso é livre para servir. Servir não é algo que desprezível, não. Servir é muito, muito, muito importante. Aliás, toda vez que a gente serve, a gente está se parecendo com Jesus. O rebelde fala mentiras, enganando e sendo enganado. O submisso fala a verdade e vive em integridade. Ele é o mesmo em casa, no trabalho, na escola, na rua, sozinho, no banheiro, no meio da igreja, com os pais, sem o pai, com o chefe, sem o chefe. Ele é o mesmo, não há sombra de variação. O rebelde vive descontente e em confusão e cheio de problemas. Uau, você já viu alguém cheio de problemas? Pode ter certeza que tem rebelião escondida.
O submisso vive em paz, ordenado e feliz. O rebelde murmura sempre. Murmura porque está quente, murmura porque está frio, murmura que está ventando, murmura porque está chovendo, murmura porque a autoridade fala demais, porque a autoridade fala de menos. Murmura sempre, qualquer coisa é motivo de murmuração. O submisso louva a Deus, louva a Deus, engrandece o nome de Deus. Amados, quando você tiver que obedecer uma ordem que você não entende, mas você sabe que ela é uma de autoridade delegada, sabe o que você faz? Vai louvar a Deus, vai escrever poesias para Deus, vai fazer cânticos para Deus, vai derramar teu coração na presença de Deus. O rebelde questiona as legalidades da autoridade. Quem foi ordenado mesmo? Será que não foi ordenado? Será que ele foi escolhido mesmo? Não, ele se impôs. O submisso sabe que não existe autoridade que não tenha sido delegada por Deus. Essa história aqui me impressiona muito. Alguns anos atrás, havia um candidato a governo do estado, Clériston de Andrade, não me lembro quantos anos atrás, mas tem bastante tempo. Ele era um homem batista, ele se dizia cristão, e ele fez pacto com todas as associações de candomblé de Salvador. E havia muito escárnio, muita gozação. Os meus colegas de trabalho diziam: o teu pastor agora é pastor de candomblé, teu pastor agora está fazendo isso, aquilo outro. E eles sabiam que não era meu pastor, estavam escarnecendo comigo o tempo todo. E com todos os irmãos naquela época. Se eu não me engano, foi 20 dias antes ou 30 dias antes das eleições. O helicóptero que ele estava caiu por terra. Morreram só aqueles que se diziam cristãos. Todos os incrédulos candombolezeiros, não aconteceu nada. Se machucaram, mas não, nada mais do que isso. E aqui na Garibaldi, na Avenida Garibaldi, tem um monumento que é um C grandão, um monstrumento, que quando a gente contou essa história para Ivan uma vez, Ivan disse: esse é o monumento à soberania de Cristo, esse é o ser de Cristo, aquele que põe autoridade, estabelece autoridade, coloca reis e move os reis, é o Senhor. Eu não tenho dúvida disso. Vocês lembram, alguns de vocês devem lembrar do outro presidente que diz que nem Deus impediria dele subir a rampa do palácio. Ele morreu um dia antes de subir a rampa do palácio. Só chega a autoridade se Deus quiser. E se a autoridade chegou naquela posição, então, uau, mas ele é uma autoridade louca, ele é uma autoridade má. E aí, o que eu faço? Eu tenho que me submeter a esta loucura? Qual o objetivo da autoridade má? Provavelmente aniquilar, matar o louco que tem dentro de você, o rebelde que tem dentro de você. Você já imaginou se não houvesse um Saul na vida de Davi? Talvez Davi fosse igual a Saul, mas Davi passou 13 anos fugindo de Saul, e ele conseguiu naqueles 13 anos matar o rebelde que tinha dentro dele, o louco que poderia ter dentro dele. Se tornou o homem segundo o coração de Deus, com todas as loucuras que ele fez depois, hein? O rebelde é sempre mesmo, ano após ano. O submisso está sendo transformado de glória em glória, de fé em fé. O rebelde não conhece a sua vocação, nem porque vive. O submisso sabe direitinho a sua vocação e porque vive. O rebelde está no reino das trevas, o submisso no reino da luz. O rebelde é cheio de incredulidades, o submisso tem fé em Cristo. O rebelde tem medo, o submisso tem amor. Amor. O rebelde, tudo que produz é abominação para Deus. O submisso, tudo que produz glorifica a Deus. O princípio da autoridade delegada
vai reger tudo mais nas nossas vidas. Não tem nada fora desse princípio. Deus delega a sua autoridade a homens para seguirem coordenando e arrumando e comunicando a igreja. Qual é a base disso? É simples. Vocês veem, na Trindade nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles são exatamente os mesmos na essência, mas Deus Pai pensa, Deus Filho fala e Deus Espírito Santo age. Eles têm funções diferentes. O Pai enviou o Filho veio, o Filho foi obediente ao Pai. O Filho enviou o Espírito Santo veio e o Espírito Santo foi obediente ao Pai. Não tem outra coisa, é tudo igual. E assim está todo o princípio de autoridade. Numa família, nós temos o homem, a mulher e os filhos, são exatamente iguais em função. Só que o homem é o cabeça, a mulher é ajudadora e os filhos não são nada, são filhos. Felizes da vida e contentes. Estão lá para aprender a obediência. Mas quando esses papéis são invertidos, que terror que é isso? Agora, quando esses papéis são vividos, como glorifica o nome de Deus? Nós temos a tendência de sermos totalmente livres e independentes, mas não existe ninguém livre e independente. Ou eu obedeço a Deus, ou eu obedeço às trevas. Ou eu sirvo a Jesus, ou eu sirvo ao príncipe deste mundo. Vocês vão ver isso em Romanos 2. Jesus nunca foi inferior ou menor que o Pai, pelo simples fato de submeter ao Pai. Jesus falava o que ouvia do Pai, Jesus repetia o que ouvia do Pai, e isso só fez aumentar cada vez mais o seu caráter, a sua força. Ele obedecia, ele fazia, ele não administrava, ele não mudava, ele não punha isso sim, aquilo não. Toda vez que você sair de um lugar para o outro, procure saber quem é a autoridade delegada naquele lugar que você foi. Eu viajo, vou para outras cidades, cidades que eu conheço, cidades que eu não conheço. Quando eu chego numa cidade, eu chego como um discípulo. Eu procuro exatamente a autoridade. E eu não faço nada sem autorização das autoridades. Às vezes, eu tenho que chamá-los como na função profética, na função de pastor sobre pastores, é que eles estão errando aqui ou ali, mas eu não vou fazer na frente, antes deles. Se eles não fizerem, eu não faço. E quantos anos eu tenho que esperar, às vezes, para eles mudarem uma coisa? E eu espero. Eu queria ver quais são as autoridades delegadas nas nossas áreas. Primeiro, a civil. Está lá em Romanos 13, de 1 a 3. A autoridade civil. Toda autoridade foi delegada por Deus, não há autoridade que não venha de Deus. Depois nós temos a autoridade no trabalho. Se você tem um chefe, ou você tem uma chefe, é autoridade delegada por Deus. E eu conheço alguns rapazes que ficam assim, mas é uma mulher que é minha chefe. Sim, é uma mulher que é tua chefe. Quem pôs ela lá? Ela que quis. Não, só está lá porque Deus quis. Na família, temos autoridades delegadas, e na igreja, existem autoridades delegadas. Mas surge na igreja um problema seríssimo, o problema do super espiritual. Não sei se vocês já ouviram falar isso, já ouviram falar nesse homem ou nessa mulher. É aquele que diz, eu só obedeço a Deus. Quem disse isso uma única vez foi remetido para os quintos dos infernos. Não há ninguém que diga eu só obedeço a Deus, porque Deus já determinou que nós devamos obedecer aos homens em que Ele outorgou autoridade. Todos, não cabe outro lugar, seja meu chefe, meu pastor, aquele que for. Eu queria fazer ver uma relação de autoridades na igreja, para a gente entender claramente.
Primeiro, Cristo é autoridade na igreja. Segundo, a palavra é autoridade. Eu não posso fugir da palavra. É a palavra de Deus. Terceiro, os apóstolos são autoridade. Está ali, a palavra está dito. São apóstolos. E eu tenho que seguir a doutrina dos apóstolos. Quarto, os pastores são autoridades. Quinto, o pai é autoridade. Um jovem que não obedece a seus pais, ele está desobedecendo a Deus. A Deus. Ah, mas você não sabe quem é meu pai. Ele é um louco. Ah, Davi tinha um louco rei sobre ele. Por que Davi conseguiu sempre ser submisso ao rei? E Davi não foi embora, não abandonou a casa. Davi fugiu quando Saul mandou matá-lo. Ah, você não sabe o marido que eu tenho. Eu já ouvi essa história muitas vezes. Você não sabe o marido que eu tenho. Não fui eu que escolhi, foi você. Se você escolheu errado, agora aguente. A palavra ainda fala dos guias e uns aos outros. Eu tenho que submeter uns aos outros. E eu me lembro muito bem, uma vez que eu estava no setor de Brotas, eu estava pastoreando o setor de Brotas, isso já faz muitos anos, uns 20 mais ou menos, e eu marquei uma reunião, nós marcamos, nós acertamos, acordamos com todo mundo uma reunião para tantas horas, eu não me lembro que horas era, digamos que fosse 5 horas da tarde, eu sei onde é que foi a reunião, mas o horário eu não me lembro, e 5 horas da tarde éramos para chegar lá 150, 120 pessoas, às 5 horas da tarde tinham 20 pessoas, e eu fiquei alucinado, eu queria matar todo mundo, eu queria morder a sombra, eu estava indignado, e eu não conseguia parar, me acalmar, eu fui, não, eu vou me acalmar, eu fiquei, mas teve uma hora que eu não aguentei, peguei, levantei e descasquei o abacaxi. Eu não sei onde é que está na Bíblia que eu tenho que abrir meu coração e despejar tudo no outro, o problema do outro. Isso não existe na Bíblia, mas a gente acha que é o direito nosso. Eu só descarreguei meu coração. O que isso produz? Morte. E eu falei com a congregação e fui e me sentei. Daqui a pouco chega por trás de mim uma irmãzinha, esposa de um precioso irmão, me abraça e diz: você está certo, nós erramos, mas Deus mandou te dizer que a justiça do homem são trapos de imundícia. Levantou e foi embora. E eu fiquei. Tive que levantar e na mesma brabeza dizer: perdoe-me, porque eu fiz besteira. Eu exteriorizei meu coração. É Deus que está tratando comigo. E me arrependi na frente da congregação. Tem que ser submisso uns aos outros. Tem que ouvir uns aos outros. Eu não estou falando aqui nesse estudo, um estudo sobre o exercício da autoridade. Não dá para a gente conversar sobre o exercício da autoridade, isso nós faremos qualquer dia, se o Senhor nos permitir. Mas eu gostaria ainda de conversar sobre isso, o exercício da autoridade, vendo quem foi Davi e vendo quem foram Jesus e os apóstolos. Mas não é possível ser autoridade e ser independente. Eu posso ser um dominador, mas não é possível ser autoridade e ser independente. A autoridade foi feita para servir ao homem, servir a você, servir ao próximo, servir com ouvido, servir com direção, servir com angústias. Você pensa que a gente não tem angústias? Nossa, como tem. Mas eu queria encerrar vendo quais são os frutos
da submissão, da sujeição. O principal fruto da sujeição é sermos conformados à imagem e semelhança de Jesus. Isso é muito bom. Aliás, quando a gente se converteu, a gente disse: Jesus, eu quero ser igual a você. Aí Jesus põe um dedo de um lado, um dedo de outro, um dedo de outro. Não, esse dedo eu não gosto, você não disse que queria ser igual a mim, aceita meus dedinhos. Quando eu me torno submisso, eu me torno igual a Jesus. Quando eu busco a submissão, eu também alcanço mais próximo da humilhação. Eu tenho que me humilhar. Nós temos que entender que todos que vivem esta realidade e princípio estão crescendo e frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. O homem esteja sujeito a autoridades superiores, sempre, sempre. E quanto mais sujeito e submisso eu for, quanto mais a palavra de Deus será glorificada.